Bom, nós temos aqui essa questão, ela é de um vestibular militar, né? Foi uma questão da prova do IME, tudo bem? Então, vestibular aí do IME, né? Então, assim, é uma questão de um nível considerado elevado, certo? Questão de um nível considerado relativamente alto, tranquilo. E, assim, essa é uma questão que alguns alunos eles me pedem bastante, certo? E o que acontece é que muitas vezes essa questão é confundida com uma mera questão de você resolver através ali dos métodos tradicionais, né, que a gente aprende quando está aprendendo resistores, né, que é associar em série ou então em paralelo, né? Então assim, o cara faz uma questão mais tranquila, por exemplo, calcule a resistência equivalente nesse caso aqui, aí te dá um resistorzinho R, um resistorzinho, parece aqueles memes, né? Calcule a resistência equivalente, aí na aula, aí na prova, né? A criança que você tem que calcular, pois é. Então você tem esse tipo de associação, certo? Porém, existe uma outra gama de questões, que são questões mais voltadas para o público de vestibular militar, que usam várias técnicas de resolução de questão. Então, se você é um aluno que está começando agora, eu não recomendo essa questão para você nesse momento. Cara, dá uma olhada em outras questões, tem várias outras ideias, outras provas mais fáceis, tudo bem? E aí você vai ganhando conhecimento para depois conseguir ter o melhor aproveitamento possível dessa questão em termos de entender mesmo, melhorar a sua condição, tudo bem? Agora, não, Matheus, eu sou um aluno que eu já tô aqui manjado dessas coisas mais tranquilas, eu consigo resolver ali um livro de física na boa, eu sei diferenciar uma associação em série de uma associação em paralelo e tudo mais. Então, cara, essa ideia aqui ela é muito boa, principalmente se você está fazendo aí, né, provas aí de segunda fase, ou até mesmo se você pensa em tentar esses vestibulares, porque a ideia dela é interessante e aparece em várias outras questões. Então, vamos lá. Ó, essa questão, ela começa com a ideia de simetria. Matheus, como assim simetria? Vamos avaliar. Se você reparar bem, ó, repara nessa linha imaginária aqui que eu vou traçar, ó, né? Eu traçar o tablet não quis me obedecer, mas enfim, às vezes ele que manda, né? Bom, repara, ó, se você traça essa linha vermelha imaginária aí, ó, repara que esse traçado de vermelho, ele tá funcionando como se fosse uma espécie de espelho, tá percebendo? Ó, tudo que tem pra cá, também tem pra cá, ó. Tá espelhado, né, ó. Vou até destacar pra você. Por exemplo, esse cara tá aqui. Esse 12 tá bem aqui. Esse 2 tá bem aqui. Esse 4 bem aqui. Esse 15 bem aqui, certo? Então, todo mundo espelhado, tudo bem? Então, a gente vai ter uma simetria, né, nessa relação. A gente tem um argumento de simetria. Então, por exemplo, se eu chamar esse ponto aqui, esse potencial de A, esse ponto aqui também vai ser A. Se eu chamo, sei lá, esse cara aqui de B, esse ponto aqui, ó, também vai ser B, entendeu? Se eu chamo de C, aqui também vai ser o ponto C. Se eu chamo de D, esse ponto é comum aos dois, certo? Ou seja, repare que a corrente ela tem sempre caminhos simétricos. Mas olha que legal, olha que bacana. Esse brother aqui, ó, ele está entre dois potenciais iguais. Aqui é A, aqui é A. Ou seja, não passa corrente nesse cara. A gente diz que ele está em curto-circuito. Ou simplesmente curto, né? Matheus, o que isso quer dizer? Quer dizer, curto-circuito é foda, né? Curto-circuito, certo? Curto-circuito. Matheus, o que isso quer dizer? Eu posso tirar ele da minha figura e não vai afetar meu problema em nada, perfeito? Então, ó, já vamos fazer um exercício imaginativo. E esquece que esse cara tá aqui, tá? Até porque ele tá em curto, então a corrente não vai passar por ele. Ó, repara que quando você fizer essa associação, você vai ter toda uma simetria. Então, tu vai ter dois resistores indo de A para B. Perdão. Esse 3 e esse 2 e esse 2 indo de B para C. Esse 4 e esse 4, entendeu? Então, ó, repara que esse argumento, ele é um argumento de resistores em paralelo. É sério, Matheus? Sim, olha só um exemplo mais simples. Ó, como é que a gente tem resistores em paralelo, né, ó? Por exemplo, aqui, pronto, show, Matheus, beleza. E aqui, ó. Se a gente fosse fazer uma questão mais simples, esses dois iam estar em paralelo, não é verdade? Mas você repara que se eu traço essa linha bem aqui, lembrando que eu estou desenhando aqui a mão livre, então pode ser que não saia exatamente num ponto simétrico, né? Mas ó, se eu traço essa linha, você concorda comigo que nessa linha, como eu tenho a simetria,
Como é que fica o meu resistor final? O meu resistor final, ele fica assim, ó. Ele fica nesse formato, ele fica assim, ó. Pronto, aí fica R dividido por 2, né? Afinal de contas eu tenho R e R em paralelo, perfeito? Então, existe uma técnica de simetria que, né, tem vários nomes, a galera por aí chama de técnica do calzone, né? Que é o quê? É como se você fechasse o circuito em torno dos pontos simétricos. Então qual é a região simétrica? É essa aqui, ó. Então eu vou fechar esse circuito, vou sobrepor essas duas partes, entendeu? Imagina que eu tenho, por exemplo, um livro aberto. Eu vou fechar esse livro, entendeu? E Matheus, quando eu aplicar essa técnica, o que muda? O que muda é que você vai primeiro desenhar só um ramo do circuito, então eu vou desenhar só esse ramo direito aqui, tá vendo? E todas as resistências correspondentes, elas vão cair pela metade. Então esse 1 vai cair pela metade com esse 1. Esse 12 vai cair pela metade. Esse 30, metade. Esse 4, metade. E assim sucessivamente. Então vamos fazer isso, ó, certo? Vou deixar aqui como um anexo para você lembrar desse lance da simetria, certo? É uma ideia muito legal. Toda vez que você tem essa análise de simetria, cara, pensa nessa técnica de fechar a página, né? Ou técnica do calzone, né? Como as pessoas chamam, né? Tranquilo? Então como é que a gente faz, ó? Vamos lá. Eu vou desenhar aqui, pode ser que não saia exatamente tal qual a figura, né? Porque meu curso de desenhista ele ainda tá encaminhando, né? Então tô para fazer meu curso de desenho aí. Então, ó, certo? Eu tinha esse resistor aqui, eu tinha esse brother bem aqui, aí eu tinha um brother bem aqui, na verdade, ó, repara que já tá começando a nascer o Frankenstein, né? Socorro. Eu tinha esse brother bem aqui, né, ó. Eu tenho esse bem aqui e eu tenho esse bem aqui, ó. Pronto, aí vem aqui o fiozinho, ó. Ô, garapa, pronto. Agora vamos lá, ajeitando as resistências. Esse 1 cai pela metade, fica 1 dividido por 2. 1 sobre 2. Esse 3 cai pela metade, fica 3 dividido por 2. Esse 12 cai pela metade, fica 6. Papai. Esse 2 cai pela metade, fica 1. Esse 4 cai pela metade, fica 3. E aí, Peraí. Calma lá. Esse 30 cai pela metade, fica 15. Aí esse 2 aqui cai pela metade, fica 1. Esse 4 cai pela metade, fica 2, certo? Pronto. Olha só que maravilha, né? Por enquanto eu vou só botar aqui, ó, 12 volts, né? Que é a voltagem da fonte. Aí agora, percebam uma coisa. Primeiramente, eu vou copiar essa figura por uma questão de futurologia, tá? Já você vai entender o porquê. Percebam uma coisa, ó. Este camaradinha e esse camarada, eles estão em série, né, ó? Porque a corrente que vem pra cá, ela vai ter que obrigatoriamente passar por aqui. Quando você tem a simetria de correntes, você tem eles em série, certo? Então, nós temos aqui, ó, série. Escreva, rapaz, série. Aí como é que fica? Fica 1 meio mais 3 meios. Vai dar 4 sobre 2, né? Repete a base e soma aqui os numeradores, vai ficar 2. E aí, olha que maravilha, cara. Olha que legal. Ó, repetindo aqui o circuito, certo? Pronto, repetir aqui o circuito. Aí eu vou trocar esses dois brothers aqui, ó. Show? Por um só brother de resistência igual a 2. Ô, papai, que massa, velho. Pois é. Aí, olha só. Agora, ó, eu tenho simetria, tá vendo, ó? Eu tenho esse ponto aqui e esse ponto bem aqui, ó. Aí aqui, como é um fio liso, eu tenho a simetria em relação aos potenciais, tá vendo? E aí, ó, toda vez que você tem dois resistores indo até o mesmo potencial final, eles estarão em paralelo, certo? Então, por exemplo, ó, esse ponto aqui eu tinha chamado de A, né? Não, esse aqui eu tinha chamado de A. Esse aqui, enfim, chamar ele de ponto zero, ponto O. Beleza? Ó, esse ponto aqui, né? Eu chamei ele na nossa figura de B, né? Então, repara, eu tenho dois resistores indo do... Ah, não, aqui também vai ser A, né? Porque é fio liso. Então, não é O, não, é A. Desfaça. Pronto, aqui é A. Só em relação à figura original, né? Tinha chamado de A também. Bom, então, repara, eu tenho dois resistores indo de A para B. Dois resistores
Então esses camaradinhas do mal aqui, ó, essa galerinha do mal aqui, ó, esses trevosos, eles estarão em paralelo, né? Aí como é que a gente faz essa brincadeira? Fica assim, né, ó. R vai ser produto, 6 vezes 2, dividido pela soma, que é 8. Matheus, tá ficando feio, tá? No começo essa questão ela é feinha mesmo. Certas questões do IME são questões que envolvem muita conta, então você tem que ter um pouquinho de fé, porque o negócio no começo é feio mesmo. Depois vai ficando arrumadinho, mas no começo... Aí cancela aqui por 4, não, fica 2, cancela aqui por 4, fica 3. Então você vai ter 3 médios. 3 médios aqui na nossa resistência equivalente. E aí copiando o circuito, colando novamente, olha só. Olha só como a nossa fé está nos ajudando. Já resolvemos aqui, ó, boa parte do camarada. Certo? Já podemos trocar todo mundo aqui em cima, ó, por um simples e inofensivo resistor e 3 meios. Rapaz, é mesmo, ó. Aí se você reparar aqui embaixo, a gente vai fazer um raciocínio muito parecido, ó. Esses dois brothers aqui, ó, vão estar em série. Então a gente vai ter 1 mais 2, vai dar 3. Aí a gente chega bem aqui, ó, repete a figura. Mateus, esse negócio é trabalho demais, cara. Tem que repetir muitas vezes figura, não sei o que. É isso mesmo, tá? Como eu disse, é questão de resistores de um nível bem mais avançado. Então, é uma questão muito boa para você ganhar a ideia. Então, você já vai aprendendo como é que resolve essas malhas mais complicadas, esses caras mais cabulosos, né? Mas realmente, assim, o passo a passo é isso mesmo. Então, a gente bota aqui o nosso inofensivo resistor de 3,5, certo? E aí, ó, agora a gente troca todo esse camarada aqui, ó, por um inofensivo resistor de 3. Aí agora perceba, né, ó, eu tenho de novo dois resistores indo para o mesmo potencial, né, que é o ponto inicial, ponto final. O ponto inicial aqui se repete, né, porque isso aqui é um fio liso, certo? Lembrando que a gente trocou o que tinha aqui por um resistor de 3 na resistência equivalente. Então você tem esse cara em paralelo, né, ó. Então, ó, olha só que maravilha. Paralelo. Lembrando, como é que fica a resistência equivalente? Fica o produto 15 vezes 3 dividido pela soma. 18. Se a gente quiser, não, dá para cancelar por 3, aqui fica 5. Dá para cancelar por 3, aqui fica 6. Se a gente quiser de novo, dá para cancelar por 3 aqui. Vai ficar 1. Por 3 aqui vai ficar 2. Então todo esse camarada vai dar 5 meios. Então nós trocamos todo esse camarada aqui, ó, por um inocente. Vou puxar uma página aqui embaixo para, ó, nós pegamos essa galerinha, trocamos toda essa galerinha do mal aqui por um inocente resistor. Toda essa galera do mal foi todo mundo embora. Trocamos por um inocente resistor de 3 meios. Pegamos toda essa galera do mal aqui, ó, e trocamos por um inocente e inofensivo resistor de 5 meios. Não, deixa eu ajeitar essa parte aqui que tá dando toque. Inocente resistor de 5 meios. Então perceba que a resistência equivalente no circuito, olha só, partindo dessa coisa linda, maravilhosa, dá pra você tatuar na sua perna, olha só que maravilha. Você vai chegar nesta mera e inocente coisa. Vai ser uma resistência em série, né? 3 meios mais 5 meios vai dar 8. Repete a base, somos numeradores. Pei aqui vai dar 4. Então toda essa resistência equivalente, essa coisa horrorosa. Inocentes 4 homens. Mas eu quero a corrente, né? A corrente ela vai ser a DDP dividida pela resistência equivalente, né? Que vai dar o quê? 12 sobre 4. Gloriosos 3 ampere, né? Lembrando que eu quero a potência dissipada. Mas como é que é essa potência? Ela é epsilon vezes I. Lembrando que ele quer a potência dissipada na fonte. Vai ser 12 vezes 3. Inofensivos 36 watts. E aí você marca a alternativa correta ficando na letra B. Show? Então é isso, questãozinha bem legal aí do prova do IME, certo? Alternativa letra B. Marquei? Marquei. Pronto. Então, ó, letra B aqui. Show? Valeu, tchau, tchau.